Boa noite! Nossa aula número 2 do livro Efeito Isaías, desafio um livro por mês. E se você está assistindo essa aula gravada, adianta um pouquinho o vídeo que eu estou dando boas-vindas para quem está entrando. Olá! Boa noite! Tudo bem aí? Som tá ok? Boa noite! Olá, boa noite oficialmente, tudo bem? E como havíamos previsto na aula 1, não terminaremos o efeito Isaías em apenas 3 aulas. Não. Vamos ter a aula de amanhã, nossa aula 3, e aí fica de olho no feed que eu vou colocar a data das próximas lives pra gente encerrar, tá? É um livro, como eu disse, profundo, em que eu não quis correr, né? Eu não quis perder nenhum detalhe importante, porque é um livro que traz muito conteúdo, né? Todo mundo aqui assistiu a aula de ontem, a aula 1. Se você não assistiu a aula 1, volta lá, assiste a aula 1 para você ter a continuidade aqui do pensamento do autor Greg Braden. Certo, gente? Quero te convidar para o Clube da Prosperidade. Então, se você não está, clica no link da bio e vem fazer parte desse grupo Elite do Planeta. Certo, gente? Quem não está na Jornada da Gratidão, a Jornada da Gratidão inicia esse mês, é gratuita. Você clica no link da bio e entra para o grupo silencioso do WhatsApp e você vai fazer junto comigo 30 dias gratuitos de atividades voltadas para gratidão. Lembrando que a gratidão é a forma mais rápida e fácil de transmutar a sua energia. Certo? Boa noite! Então, olha só, gente. Vamos começar sem choro nem vela. A nossa aula número 2 desse livro, Efeito Isaías. Todo mundo aqui leu o livro, gente? Coloca aí pra mim quem leu. Já marca o arroba de quem você quer convidar para estar aqui. Coraçãozinho, comenta aí. Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo transformador, né? E já vai colocando aí a sua dúvida pra gente tendo um bate-papo gostoso, né? Então, olha só, na aula 1 a gente... dentre tudo que a gente conversou, né, eu falei que a ciência quântica, ela sugere a existência de muitos futuros possíveis, né? E para cada momento da nossa vida, cada instante da sua vida, existe um momento em que você viveu, que você estava, mas existem realidades paralelas, possibilidades quânticas, né? Cada um desses futuros, ele fica num estado de repouso até que seja desencadeado pelas decisões que você toma no seu presente. Então, o livro Efeito Isaías, ele conta do manuscrito de mais de 2000 anos do profeta Isaías, que falava dessa ciência que nos ensina a escolher. Como é que a gente escolhe o futuro que a gente quer, né? E é sobre isso que esse livro fala. Então, quando a gente fala quem leu o livro percebeu que ele fala muito de profecias, né? Não vou entrar nas profecias em si, porque aí quem quiser saber das profecias, lê o livro, né, gente? Senão a gente vai ficar aqui eternamente. Mas vamos falar do que representa tudo isso, né? Então, a palavra profeta, quando a gente pensa em um profeta,
a gente evoca imagens de videntes, né, com vestido com aqueles mantos, né, compridos, parece que eles estão sonhando acordados com o tempo que ainda está por vir, prevendo algo que vai acontecer, que já está determinado que vai acontecer, né? É como se eles navegassem nas ondas do tempo como um observador, né? Como se eles conseguissem acessar as outras realidades como observadores. Então, o livro traz, daqui em diante, inúmeras profecias registradas, falando do que o nosso futuro está reservado para nós, né? Geralmente, você vai ver que existem muitos eventos cataclísmicos, né? Uma história de muita dor, vulcões, né? Mudança de polos eletromagnéticos, fim dos tempos, né? Geralmente muito trágicos, né? E isso foi dito pelos maias, por Nostradamus, por Edgar Cayce, foi dito pelos nativos americanos, pelo próprio profeta Isaías, né? Profecias bíblicas. Temos o livro de Apocalipse da nossa Bíblia, temos o Torá, temos o Código da Bíblia, tudo isso falando dessas catástrofes, desses eventos que poderiam acontecer conosco, previsto por esses profetas. E na aula 1, eu fiz a seguinte pergunta: podemos prever o nosso futuro? Né? Quem não assistiu a aula 1, a gente já concluiu, né, que não, a gente não pode prever o nosso futuro. O que algumas videntes ou profetas, o nome que você quiser dar, fazem é acessar uma possibilidade quântica, né? Então, quando você vai lá no tarô, quando você vai lá consultar o que vai acontecer no seu futuro, você tá geralmente acessando uma das possibilidades, né? E a gente tem que lembrar que todas essas profecias citadas no livro, tudo que a gente vê por aí, elas parecem representar momentos de possibilidades, né? E não uma indicação concreta com consequências precisas, tipo, isso vai acontecer, né? E, claro, isso pode influir no resultado da história por meio do curso que a gente escolhe viver no presente. Então, preste atenção. Ah, Michelle, o que isso tudo tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida. Porque há 2.500, há 5.000 anos atrás, já foi dito que não há como prever o que vai acontecer com você. E quem decide o que vai acontecer na sua vida são as escolhas que você faz no seu presente, né? Então, a nossa reação aos desafios pode determinar, pelo menos em parte, a intensidade das mudanças previstas. Olha que incrível. Então, por mais, né, que exista um potencial ali, né, vamos dizer assim, uma consequência do que você fez hoje, ainda assim a sua reação a esses desafios pode então mudar o curso dessa profecia, certo? Então, olha só, vamos falar aqui uma coisa importante. Quando a gente fala lá do livro de Apocalipse, né, o que o Apocalipse nos faz pensar ou sentir, né, quando você pensa no Apocalipse? A palavra Apocalipse quer dizer, na verdade, manifestar ou revelar. Mas quando eu penso no livro de Apocalipse, qual é o sentimento que eu tenho? Qual é o pensamento que eu tenho? O que Apocalipse me evoca? Né? O que eu sinto quando eu penso em Apocalipse? Então, olha só, o Apocalipse, ele evoca na massa, né, na maioria das pessoas, ele evoca um sentimento de tristeza, de medo, de insegurança, de desespero, de julgamento, né? Nessa psique coletiva, né? Mas, na verdade, o Apocalipse, ele revela resultados possíveis. Preste atenção nisso. Existem religiões que são baseadas nisso. E aí eu quero que você vá pegando minha linha de raciocínio para você entender onde a gente vai chegar. O Apocalipse
ele revela resultados possíveis, baseado nas condições do tempo e divulga uma descoberta para futuras gerações em termos de possibilidade quântica, né? Mas, preste atenção, partes retiradas da Bíblia, como a gente viu na aula 1, mostram que neste livro, inclusive, em muitos textos, existe uma segunda possibilidade. Então, quando você lê o Apocalipse, lê tudo aquilo lá que está dizendo que vai acontecer, existe outra possibilidade que foi retirada da Bíblia. A Bíblia que nós temos hoje não contém essa outra possibilidade. Ela dá aquela possibilidade como sendo uma verdade única, né? Então, o texto diz inclusive, sempre há esperança para quem o céu e a terra foram criados. O que ele está dizendo? Que você é o criador da sua realidade. O céu e a terra e tudo foi criado para você, porque você é co-criador. Então, ao invés de acreditar no fim de tudo, né, o que a humanidade conhece, o que a humanidade ama, essa outra possibilidade representa um resultado diferente do que a vida inteira ensinaram para nós. Então, eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam morrido, acabado. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor. E aonde está isso na Bíblia que você tem? Entenda, gente, que isso é uma reflexão extremamente profunda, porque mais uma vez nós constatamos o que a Matrix, o sistema, faz com a coletividade. Coloca você na manada, faz você acreditar que aquilo é uma verdade e aquilo aqui é essa parte do Apocalipse sem essa parte do texto, né? Hoje é que você tá aprendendo que existe uma parte do Apocalipse com uma possibilidade quântica diferente da que a gente aprendeu e nunca foi dito isso a você. Por quê? Se você tem lá um livro que baseia toda a sua vida e a religião que pode ser que você tenha frequentado, aquilo causava o que em você? Medo, insegurança, tristeza. E é uma vantagem para o sistema ter você assim, com medo, inseguro. Não é uma vantagem? Porque aí você tá sob controle do sistema. Você tá ali na manada. Percebe? Qual a vantagem para o sistema, para a Matrix, ter você empoderado? Que você saiba que você cria sua realidade independente de qualquer coisa. Que vantagem o sistema leva te empoderando? Você pode ter já concluído e observado que todas as ações do sistema são sempre para manter um controle sobre a coletividade. Então, à medida que a visão de João se desenvolve no Apocalipse, ele vê uma época em que a paz e a cooperação existe entre as nações, sem guerra. E isso não é dito, isso não é compartilhado, porque o interesse é que passe uma sensação de que você depende do sistema. O sistema quer que você acredite que você depende dele. Então, quando você acredita que você tem que passar 5, 4 anos numa faculdade para ser alguém na vida e ter um trabalho razoável, quando você compra uma casa própria, porque a vida inteira disseram para você que você tinha que ter uma casa própria, é errado? Não, não é errado. Mas é um modelo construído pelo sistema. Então você vai lá, faz 5 anos de faculdade, se foi uma faculdade que você amava, gostava, perfeito, maravilhoso, né? Mas em muitos casos, se não a maioria, não é o que acontece. A pessoa insiste porque tá lá no 3º ano, mas só falta 2 para acabar, não vai desistir agora. A pessoa gasta mais 2 anos da vida dela para terminar uma faculdade que ela não se vê ali. Ela aceita a primeira proposta de emprego que ela encontra, porque afinal de contas ela precisa trabalhar,
precisa fazer valer aqueles 5 anos de estudo, de investimento. Ela aceita o primeiro emprego, onde ela não é feliz. E aí ela casa, porque a sociedade diz que ela tem que casar. Especialmente se for uma família religiosa, que segue uma doutrina, também criada pela Matrix. Aí ela compra uma casa própria e financia em 30 anos. Agora eu te pergunto, se você analisar um pouquinho, o que tudo isso te assemelha à prosperidade, abundância e à liberdade que é garantido para você no fluxo do universo? Onde é que está a alegria, a leveza, a liberdade, o amor, a benevolência, a prosperidade e a abundância neste modelo? Aí você vende o seu trabalho por 2, 3 mil reais, muitas vezes um trabalho que você é extremamente infeliz, para ter uma vida mediana e entra naquela corrida dos ratos, né? Acorda, trabalha, paga a conta, dorme, come, acorda, trabalha, paga a conta, come, dorme. Quando vê, passou 2, 3, 5, 10 anos e você nunca se perguntou o que você veio fazer aqui, qual era o seu propósito e por que você faz tudo isso. A maioria de nós faz tudo isso porque nós seguimos as crenças das quais nos foram embutidas. A maioria de nós, 90% da população, segue a manada, a Matrix, o sistema. Por quê? Porque as crenças são que este é o modelo que deve ser seguido. Por isso, manada. Você tá lá na média, você não sabe pra onde ir, então você vai onde a maioria tá indo, pelo menos você não tá sozinho. Mas onde é que tá aí a sua realização e a sua felicidade? Porque nós não viemos pra cá pra bater cartão. Nós não viemos aqui para trabalhar com algo que não amamos, para viver num lugar que não nos faz infeliz. Percebe? O universo é puro amor e benevolência e ele quer que você viva a plenitude. Por isso ele te deu o poder de criar a sua realidade e também é por isso que o efeito Isaías garante que vai te ensinar como você acessa o futuro que você deseja. Percebe? Então, 2 possibilidades para o futuro da humanidade no Apocalipse. E nunca ninguém te falou isso. Nunca ninguém falou, olha, tá escrito aí que o mundo vai acabar, mas também existe uma possibilidade onde o mundo está em paz, onde as nações vivem em cooperação e tá todo mundo feliz. Não, essa parte ninguém te falou, porque o interesse é que você esteja com medo, acreditando que depende do sistema. Então, 2 possibilidades para o futuro da humanidade segundo o Apocalipse. Ambos resultados podem ser reais. Qualquer um pode ser escolhido. Por quem que ele pode ser escolhido, Michele? Pelo povo da terra, por nós. Segundo João que escreveu. Então, o segredo para isso, segundo o efeito Isaías, é a oração coletiva, né? Essa é a tecnologia que leva para que você consiga acessar o futuro que você tanto deseja. Então perceba que todas as possibilidades para todos os futuros já estão à disposição. O Criador concluiu a sua obra. O Criador, o universo, matriz divina, éter, ele concluiu a sua obra. Então, todas as possibilidades para todos os futuros já estão registrados. Possibilidades quânticas. Esse é o princípio da incerteza, que foi desenvolvido e é muito conhecido na física quântica pelo físico o Werner Heisenberg. Né? Quem quiser, tiver interesse de estudar o experimento dele, vai lá. Então, se optarmos por um determinado caminho, uma determinada trajetória, um determinado curso de acontecimentos, então eu posso esperar determinados resultados. Lembra que falamos sobre isso ontem? Se eu escolho o amor, a benevolência, eu vou colher resultados que estão em ressonância com esse caminho que eu escolhi. Se eu escolho roubar, ser ladrão, mentir, enganar, julgar, reclamar, criticar,
eu vou colher resultados alinhados a essa frequência. Percebe? Então o que sabemos são possibilidades para o futuro. E nós vamos escolher a possibilidade que a gente quer viver. E o poder é nosso. Existe um poder em você e existe um poder na coletividade. Através da oração. Então nós devemos escolher no presente o caminho que a gente quer percorrer. As previsões só proporcionam para você possibilidades quânticas, possibilidades isoladas. Sabemos que escolhemos as nossas possibilidades em cada momento da nossa vida. Michele, como assim? Como assim eu escolho uma possibilidade? Você escolhe através da qualidade dos seus pensamentos, da qualidade dos seus sentimentos, da qualidade das suas atitudes, do que você assiste, do que você vê, do que você fala, do que você pensa. É o resultado da sua assinatura vibracional. Isso, a sua energia não mente. E você escolhe quando você acessa aquela energia. Lembra? Lá no feed tem até um post que eu fiz explicando, né? Estamos aqui numa frequência. Existem frequências acima e frequências abaixo. Onde eu estou hoje, agora, aqui, eu escolho nesse momento frequências acima ou frequências abaixo? Como é que eu escolho, Michele? Através da qualidade dos meus pensamentos, sentimentos, atitudes. É assim que eu escolho. Eu escolho quando eu falo, que esse cara folgado não fez a parte dele. E aí eu julgo, critico. Estou escolhendo frequências abaixo. Aí eu olho para a mesma situação com um pouquinho de consciência e eu penso, pode ser que ele esteja num momento ruim. Eu vou lá e vou fazer para ele. Eu escolho frequências acima. Um exemplo bem banal do dia a dia para você entender o que é escolher. O tempo todo você está escolhendo o seu futuro através do que você pensa, sente e faz hoje. É hoje, não é amanhã. O meu sonho é morar numa mansão. Mas eu tô aqui na minha casa, hoje, vivendo num apartamento de 50 metros quadrados, reclamando da vida que eu tenho. Eu não sou grata nem pelo que eu tenho e eu quero morar numa mansão. Quando é que eu vou acessar a frequência dessa mansão? Nunca eu vou acessar. Porque eu tô aqui e a mansão tá aqui. Não tem como acessar essa realidade. Percebe? Então eu escolho o futuro que eu quero viver através da semente que eu estou plantando hoje. Eu vou lá e planto a semente do que eu quero. Aí eu viro as costas e volto pro meu padrão de vida. Essa semente, amanhã, se eu olhar, essa semente já é uma árvore? Não. Eu preciso aguar, eu preciso adubar, eu preciso todo dia ir lá e reforçar o que eu quero. Percebe? Não basta só jogar lá a semente e pronto. Assim é com o que você deseja para o seu futuro. O que você está fazendo todos os dias que te leva para mais próximo da frequência do seu sonho. Lembra? Seu sonho tá aqui e você tá aqui. Para você realizar esse sonho, o que precisa ver? O seu sonho nunca vai baixar de frequência. É você que tem que subir. Percebe? Então, pensa. Há 2.500 anos atrás, Isaías escreveu, registrou, colocou lá dentro de uma caverna, falando, olha, Maria, Gislene, Adriana, Roberta, Wesley, Nilce, você cria sua realidade, viu? Você tá entendendo? Ninguém pode prever seu futuro. A única pessoa que pode prever o seu futuro é você mesmo, olhando para o que você está escolhendo. Porque quando eu não presto atenção ao que eu assisto na TV, ao que eu falo, ao que eu faço e ao que eu sinto, eu estou entregando o poder da minha vida pro meu chefe, pro meu marido, pro meu filho, pro meu vizinho, porque eu não tenho controle nenhum de pensamento. Eu não consigo controlar meus sentimentos. Eu me irrito por qualquer coisa. Eu sou grosseira com as pessoas. Eu faço só o estritamente necessário. Não existe capricho, não existe amor impresso no que eu faço.
E como é que eu quero acessar uma vida de abundância e prosperidade se eu sou escassez? Eu sou escassez até na forma como eu limpo a minha casa, porque eu tenho preguiça, eu não sou cuidadosa, eu tenho preguiça de cuidar da minha família, eu tenho preguiça de fazer o que eu preciso fazer no meu trabalho, eu acordo reclamando, que saco, mais um dia eu tenho que acordar cedo, queria ser rica para não fazer nada. Então se você pensa assim, volta lá na live 1, Mais Esperto que o Diabo, no livro número 1, dos 11 que a gente já estudou. Entra pro Clube da Prosperidade e assiste todas as aulas dos livros, porque existe muito embasamento científico provando pra você que se você pensa assim, você vai continuar no caos, você vai continuar na escassez. Por quê? Porque você tá indo contra as leis universais. Não é porque você quer que as leis universais vão mudar pra você se sentir bem. Volta pro fim da fila, justamente. Entende? A lei da gravidade, ela não vai parar de funcionar porque você quer. As leis universais, nenhuma delas vão parar de funcionar porque você quer. É você que tem que se alinhar às leis universais que garantem o equilíbrio de todo o universo para você conseguir o que você tanto deseja. Entende? Então aí a gente entra na física do tempo, né? Nas profecias. E aí, de tudo que a gente viu de profecias durante a vida, né, de diferentes formas, você vai poder observar que existem pessoas que vivem com medo, né? Existem pessoas que acreditam que nós estamos num perigo, que nós estamos vivendo uma realidade de incerteza, que a gente precisa se preocupar em como sobreviver, pessoas que ficam pensando em como o mundo vai acabar, que é o fim dos tempos, né? E são pessoas que não acreditam numa mudança, numa evolução da humanidade, né? Mas existem um outro grupo de pessoas que acreditam que tudo isso vem para a evolução da humanidade, né? São pessoas que acreditam numa era de alegria, são pessoas que acreditam na paz, na cooperação, acredita que algo sem precedente está por vir para os nossos povos, para nossa realidade. Agora, como é que é possível algumas pessoas terem uma visão de vida tão negativa e tão diferente do outro grupo que vê tudo com todo amor e benevolência? Se nós sabemos que nós escolhemos o nosso futuro, por que as pessoas têm visões tão diferentes? O que vocês acham? Por que um grupo de pessoas sobrevive com medo, acreditando e desconfiando de tudo no mundo? Você deve conhecer pessoas assim. E existe um grupo de pessoas que vive feliz, alegre, encara a vida com leveza. E ambos vivem a mesma realidade, os mesmos problemas, a mesma pandemia, a mesma política, a mesma situação econômica. Por quê? Como que é possível interpretações tão diferentes dos mesmos fatos? O que vocês acham? A gente tem que lembrar que as nossas crenças determinam como nós vemos o mundo, não é? As nossas crenças são os óculos que eu vejo o mundo. Então eu coloquei lá o óculos da escassez. Tudo que eu ver, eu vou falar, nossa, que caro, nossa, que difícil, nossa, que absurdo, mas não tem homem pra casar na vida. Nossa, aquele restaurante é um roubo, gente, R$400 um prato. Nossa, o IPTU do carro, tudo isso. Então é assim que eu vou ver a vida. O outro coloca o óculos da abundância. Então ele olha pra vida, ele fala, nossa, vai ter uma live gratuita sobre o efeito Isaías? Gente, eu não consegui ler o livro, mas eu vou entender tudo que o livro diz. Maravilha, gente, é um presente. Eu quero aprender, eu quero entender. O IPTU, nossa, eu pago com prazer, porque afinal de contas, paga IPTU quem tem casa. E eu fico feliz de pagar IPTU, porque senão eu tenho casa. Tem que pagar imposto? Que bom, senão eu tenho salário. Por que é tão diferente
a forma como as pessoas veem a vida. Porque nós vemos a vida baseada nas nossas crenças. Gente, pelo amor de Deus, 2.500 anos atrás já se falava sobre crença limitante. Imagine isso, imagine. As suas crenças determinam como você vê, toca e experimenta a vida. A vida é um espelho do que está aqui na sua mente. Quando você muda o seu sistema de crença, você assume novas possibilidades, novas realidades. E tudo já está disponível. Você deve conhecer casos de pessoas que eram muito ricas e aí elas perdem tudo repentinamente. Passa um tempo, elas são ricas, milionárias de novo. Ao passo que outras passam 20, 30 anos querendo enriquecer e não consegue. Qual é a grande diferença? São as crenças. As crenças fazem você acessar realidades que estão alinhadas com aquela frequência vibracional. Então, gente, observe, tudo está disponível, as infinitas possibilidades estão à sua disposição, mas você precisa escolher. Você precisa saber o que você quer e caminhar em direção a isso. Aí o livro fala, ele entra num capítulo falando sobre tempo, que o tempo é relativo, né? Então ele conta algumas experiências que ele teve, de vivência sobre o tempo ser relativo, mas o que eu quero trazer para cá, que é fundamental, é que você entenda que o tempo, ele não é linear como nós aprendemos, né? Nós aprendemos que é passado, presente e futuro, né? Mas olha só, imagina que o tempo, ele é como se fosse uma estrada. Imagina uma estrada. Só que a cada estrada do tempo que você percorre, existe uma outra estrada e mais outra ao lado. E cada uma delas, imagina que você está aqui na primeira, existe mais duas. Cada uma delas é invisível para as demais. Cada estrada é como se ela tivesse coberta por um revestimento. E existem cópias sutis do mesmo lugar, do mesmo acontecimento, das mesmas pessoas, na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo continente. A diferença entre esses caminhos é a experiência de cada um em relação à escolha que ele fez. Então existe uma versão sua plena e realizada e existe uma versão sua na sarjeta lascada da vida, sofrendo muito. Então existem todas as possibilidades. Então, para mudar, quando eu vejo uma profecia, por exemplo, de que algo vai acontecer, para mudar essa profecia do futuro, se eu não quero essa profecia, eu tenho que mudar a expressão da minha vida no presente. Porque hoje você está plantando o que você vai colher amanhã. Hoje, aqui e agora, que é o que você tem. Hoje você está plantando o que você quer para sua vida. Então a física, ela indica que a oportunidade para você redefinir os resultados da sua vida ocorre em intervalos específicos, quando essa estrada do tempo muda o percurso. Por que você muda o percurso? Porque você reconhece que aquele caminho não te serve mais. Então você era uma pessoa que reclamava, que julgava, que criticava, era ingrata, não agradecia por nada do que a vida te ofereceu e achava que a vida era isso mesmo. E aí você iniciou um processo de expansão da consciência, de autoconhecimento. Começou a estudar, começou a ler as leis universais, começou a entender esse universo. E aí você olhou para quem você era e falou, nossa, eu não sou mais aquela pessoa. Eu não me permito ficar julgando, criticando e reclamando dos outros. Porque eu sei o que isso representa. E eu não sou mais essa pessoa. Então eu escolho outra estrada. Percebe? Eu escolhi outra estrada. Por quê? Porque aquele caminho não me serve mais. Aquele caminho não vai me levar para a vida que eu desejo. Eu preciso pegar a estrada que está alinhada à vida que eu quero.
Pensamentos, sentimentos e atitudes alinhados com a vida que eu quero. Então, quando eu pego a estrada que me leva para o meu sonho, é o meu ponto de escolha. É ali que eu estou escolhendo. Então, como é que eu escolho? Eu escolho o tempo todo. Lembra o exemplo que eu dei? Eu tenho um relacionamento que é difícil com alguém do meu trabalho, um parente, sogra, sogro, cunhada. Aí você pensa aí. Você tem um problema com esse familiar. Aí você vive 1, 2, 3 anos e é insuportável o convívio. Um belo dia você acorda e decide fazer diferente. E você é acolhedora, você é amorosa, você perdoa. E aí você vai vendo que você tem resultados diferentes daqueles primeiros. Porque se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar agora o que eu estou fazendo. Porque lembra, o meu resultado está alinhado à frequência em que eu estou. Se eu estou destilando raiva, ressentimento, rancor, julgamento, crítica, é isso que volta pra mim. Perdão. Mas se eu escolho que eu quero fazer diferente e eu escolho, então, ao invés de destilar crítica, ressentimento, raiva, indiferença, eu escolho o amor, a benevolência, paz, o acolhimento e o respeito, eu elevo a minha frequência. E aí eu acesso outras possibilidades quânticas de resultado. Então, a cada estrada do tempo que você percorre, existem outras estradas. E você está escolhendo a cada instante. Você escolhe quando está aqui, você escolhe quando você não julga, você escolhe quando você não reclama. No seu ponto de escolha. No seu ponto de escolha, você está escolhendo o tempo todo. Então, esse conceito de passar de uma estrada para outra em determinado ponto de escolha se torna uma grande solução para mistério dos milagres, segundo Greg Braden. Se você entender isso, você pode acessar a cura. Você pode acessar a compreensão do tempo, porque imagine que eu tô doente. Eu tô nessa estrada aqui, né? Aí eu decido que essa estrada não me serve mais. Não quero mais estar doente, não quero mais depender de ninguém, não quero mais ter que ficar tomando injeção, indo pro pronto atendimento. E aí eu decido que eu estou curada. Eu decido com toda a força do meu ser. Eu decidi que eu me curei. Se eu me curei, eu pego a outra estrada. O meu ponto de escolha vai se tornar a solução para o meu problema. Então, olha só, na profecia Hope, o que eles dizem? Se persistirmos no caminho sagrado que ele é o Criador, o universo, o nome que você quiser dar, projetou para nós, através das leis universais, aquilo que eu tiver conquistado, eu não perco nunca mais. Aquilo é meu, eu conquistei, eu acessei aquela frequência, mudei de realidade. Minha mentalidade é outra, minha vida é outra, eu acesso outras pessoas, fatos, circunstâncias. Linda. Circunstâncias. Ainda assim, eu tenho que escolher entre outras duas rotas. Lembra? Existem as possibilidades. Eu tenho a possibilidade A, eu tenho a possibilidade B e a C. E eu escolho. Então, essas tradições, imagine, tradições de 2, 3, até 5 mil anos atrás, reconhecem claramente a relação direta entre o modo pelo qual eu encaro os desafios diários da minha vida e o tipo de mundo que eu vou ter no futuro. Isso está relacionado. A forma como eu penso, sinto e me comporto está relacionado com como vai ser o meu futuro. Não há como separar uma coisa de outra. Então, o caos da mudança,
Ele é a oportunidade que você tem para aperfeiçoar suas crenças. Ah, mas eu vivi um divórcio, eu vivi uma gravidez inesperada, eu vivi uma falência da minha empresa, eu vivi um roubo, eu vivi qualquer situação que você tenha vivido. Esse caos, imagine, gente, isso foi dito há 2.500 anos atrás. Esse caos da mudança é uma oportunidade que está sendo dada para você para aperfeiçoar suas crenças limitantes. E neste momento, quando você tem um pouquinho de consciência, naquela dor do momento que você está vivendo, porque dói sim, tudo isso dói, né? Você vai se apegar, você vai prestigiar aquilo que é bom. E você vai abandonar aquilo que não te serve mais. Então eu divorcio, ao invés de eu ficar acusando o outro, ah, mas porque ele é errado, ah, mas porque ela me traiu, ah, mas porque ele me enganou, ah, mas porque ele não me ajudava, ah, mas porque... Não! Porque eu sei que nada é com o outro. Relacionamento diz respeito a gente, a nós. Então eu entendo que isso é uma oportunidade dolorosa, muitas vezes, de readequar as minhas crenças para que eu acesse realidades mais elevadas. Percebe? Então eu abandono o lado que não me serve mais, o lado da crítica, do julgamento, do não perdão, do ressentimento, da mágoa. Eu abandono isso porque eu não quero isso para minha vida. Eu quero uma vida de plenitude, de abundância e de prosperidade. Não cabe ressentimento, não cabe não perdão, não cabe mágoa, julgamento, crítica, reclamação. Não cabe, porque essa é outra estrada. A estrada que eu quero é a estrada que me liga ao meu sonho. Então percebe que esse momento do caos da mudança vai te trazer uma nova visão do mundo. Quando você passa por um evento como esse, você sai a mesma pessoa que você entrou? Responde pra mim. Se você passou por uma falência, um desemprego, uma gravidez inesperada, um roubo, um assalto, bateu o carro, qualquer coisa assim, você sai deste evento a mesma pessoa que você entrou? Não tem como você sair a mesma pessoa que você entrou. Então esse evento fez você mudar a sua visão de mundo. E se você for um pouquinho consciente, você vai ter uma visão de mundo alinhada com o que você deseja, porque você escolhe a estrada, a rota que vai te levar para onde você quer. Agora, se você escolher a estrada de frequências inferiores, você vai colher os resultados alinhados a essa frequência. Então, se você escolher a rota da vitimização e ficar culpando os outros, achando um responsável pelo que está acontecendo na sua vida, você vai colher resultados que estejam alinhados a essa frequência. Então perceba que essa nova visão do mundo, a nossa visão do mundo, ela é aprimorada. Você trabalha a sua crença, sua visão de mundo é aprimorada e isso te conduz para um futuro diferente, um futuro desafiador, porque você é uma nova pessoa. Se você escolheu a estrada alinhada com a vida dos seus sonhos, você vai inevitavelmente acessar frequências elevadas, porque você é outra pessoa. Então o efeito, olha só, gente, é muito profundo, né? Você não pode sair daqui sem entender que às vezes parece que é muito simples para ser verdade, mas na prática não é nada simples fazer isso. Não julgar, não reclamar, não criticar, ser grato todos os dias, parece muito simples. Mas eu quero perguntar, quem de vocês aqui, todos os dias, pratica gratidão? Quem de vocês aqui, todos os dias, faz uma meditação ou uma oração? Quem de vocês aqui, todos os dias, garante que não criticou, não julgou, não culpou outras pessoas? Percebe? Então, embora pareça muito simples,
no dia a dia da vida que a gente vive, às vezes é desafiador. Então, Isaías adverte para quem lê essas profecias que, considerando as escolhas que você faz na sua vida, você pode evitar sofrimento no futuro. Então, se você tem essa consciência hoje, você sabe que o simples fato de você não ser amoroso quando você pode ser, vai te causar um evento futuro alinhado a essa frequência. O simples fato de você reclamar vai te levar para frequências alinhadas a essa energia. Sim, é natural a gente deslizar, por quê? Porque somos humanos. Mas imagina, antigamente a gente deslizava todo dia julgando, criticando, reclamando. Agora é só às vezes. Daqui um tempo é quase raro. Daqui um tempo mais eu não faço isso. Porque é automático, é o meu jeito de ser. E assim eu vou evoluindo, esse é o caminho. É assim que eu faço a minha escolha. Quantas e quantas vezes sentimos uma vontade de socar a cara do outro com o que o outro faz, e aí quando você tem consciência, você lembra, não é ele. Fui eu que me alinhei a essa energia. Porque essa pessoa está agindo assim comigo, o que em mim está sendo refletido nele. E quando você tem essa compreensão, isso já é um freio que te traz para uma realidade completamente diferente da Matrix. Não é? Se você pegar aí 90% da população, 90% da população é reativa. Bateu, levou. Não é assim? Mas o co-criador consciente, ele não é bateu, levou. Porque ele sabe que o outro, quando o outro me irrita, quando o outro me agride, quando o outro me provoca, na verdade, ele tá sendo um espelho do que está em mim. E se eu entendi isso, eu não vou ser reativa. Eu vou lembrar que tem uma estrada que eu tô escolhendo. Eu vou meditar, eu vou fazer mantra, eu vou fazer decreto, eu vou fazer clube da prosperidade, eu vou fazer reprograme-se quântico, eu vou fazer planner da positividade, caderno da gratidão, tomar um banho. E entender o que em mim está me conectando a essa energia. Então o efeito Isaías, ele é a expressão de uma ciência muito antiga, né, como a gente falou, descoberta em 1946, mas de mais de 2.500 anos atrás, que afirma que nós podemos alterar as consequências do futuro mediante as escolhas que fazemos em cada momento do presente. Vou repetir. O efeito Isaías é a expressão de uma ciência antiga que afirma que nós podemos alterar as consequências do futuro mediante escolhas que fazemos em cada momento do presente. Então é agora no presente que eu estou escolhendo o meu futuro. Não é assim, quando eu fizer o curso, quando eu terminar minha faculdade, quando eu ler aquele livro, quando eu for mais velha, quando eu mudar de emprego. Não existe. O que nós temos é o agora, é o presente. Não existe passado, não existe futuro. Lembra das estradas? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Passado é uma memória, futuro não existe. Temos o agora. Aí você vai perguntar, ok, entendi. Então como é que a gente implementa esse princípio quântico da escolha da nossa vida diária? Como que eu implemento esse princípio para escolher que futuro eu quero para minha vida? Segundo Greg Braden, pela oração. Então o Greg Braden vai a um mosteiro no Tibete e lá o abade afirma para ele que o sentimento é mais do que apenas um fator na oração. Ele ressalta que o sentimento é a essência de cada prece. E lembra, Instituto HeartMath.
O coração tem 5.000 vezes mais potência magnética do que o cérebro. O sentimento tem 5.000 vezes mais potência de cocriação do que o pensamento. Então, de nada adianta você fazer afirmação positiva e mantra da boca pra fora, que nem um papagaio. Eu sou rica, 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 eu sou rica. E aí lá dentro você tá pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar a fatura do cartão esse mês? Meu Deus do céu, não vai sobrar dinheiro pra comer uma pizza. Não vai dar pra pagar a conta de luz. E você vibra, o sentimento é um sentimento de escassez. Então perceba que por isso tem que haver alinhamento entre pensamento, sentimento e comportamento. E aqui, nesse mosteiro no Tibete, o Abade afirma a Greg Braden que vai até esse mosteiro lá no Tibete, lá onde ele encontra uma biblioteca antiquíssima de textos e livros. E o Abade fala para ele, o sentimento é a essência de cada prece. Então, segundo o livro Efeito Isaías, como é que eu implemento esse princípio quântico de escolha na minha vida diária? Através da oração. E é justamente isso, a partir daí, que amanhã a gente vai ver na aula 3 esse idioma do Criador, esse idioma de Deus, né? A ciência perdida da oração e da profecia. Então é isso que nós vamos ver, certo? Amanhã estaremos aqui novamente para dar continuidade neste livro Efeito Isaías, um livro apaixonante, e vamos falar então sobre o idioma do Criador, o idioma de Deus, a ciência perdida da oração e da profecia, certo? Dúvidas, gente? Muito bem! Parabéns para você que esteve aqui, gratidão. Vamos nos ver amanhã nesse mesmo horário, tá? Pra gente dar continuidade a esse estudo riquíssimo, né? Uma joia que foi entregue a nós, né? Descoberto lá nas cavernas do Mar Morto, em que pode te ensinar a descobrir como você escolhe o futuro que você quer viver, certo? Amor e luz, vejo você na aula 3.